Olá, você! Estamos aqui mais uma vez iniciando o programa de Coração para Coração. Eu e a Márcia Romero aqui, minha amiga, a Marisa não pôde estar conosco hoje, mas olha, traz aí já o teu cafezinho, tua água, mergulha conosco aqui nessa conversa, porque eu tenho certeza que a tua vida vai ser inspirada pelo Senhor nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, independente do horário que você está ouvindo, assistindo esse vídeo. E o tema de hoje é Isso Mudou as Nossas Vidas. Então, nós vamos compartilhar com você o segredo, né, Márcia? O Claro, segredo da mudança das nossas vidas, tá é certo? verdade. Fala aí, Márcia, com os nossos queridos. Olá, tudo bem com vocês? Um bom tempo que a gente não se fala, bem, pelo menos para mim. Espero que realmente o que a gente vai compartilhar com você hoje venha ser o início de uma mudança plena na sua vida. E eu acredito que vai, porque nas nossas tem sido, tá bom? Então fica conosco e a gente vai compartilhar com você muitas coisas boas. É isso aí. E eu quero então ler Salmo 121, 1 a 2, que diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que versículo mais maravilhoso, né? Quando a gente para, não sabe o que fazer, a gente olha lá para os montes, vamos dizer lá para o céu, se não tem monte na sua cidade, né? E aí você sabe, faz essa pergunta, uma simples pergunta, né? De onde vem o meu socorro? Aí ele mesmo já responde aqui: o meu socorro vem dele. Então, você já deve estar entendendo aí o que foi que aconteceu para mudar as nossas vidas. Quando a gente lê esse salmo, que a gente vai deixando o Senhor trabalhar em nós, nós vamos recebendo direcionamento. O que precisamos fazer em nós, então, para ter essa fé de simplesmente crer que Ele é o nosso socorro, não é? E aí nós vamos estar aqui revelando para você, então, essa essa rotina, que a gente, na verdade, precisa de uma rotina eficaz, uma rotina produtiva, uma rotina que não nos estresse, mas sim que nos fortaleça para enfrentar os desafios da vida, não é? Porque quando a gente acorda, de repente eu não sei você, mas eu acordo assim, já me conectando com Deus, já orando, já trazendo à existência tudo que Ele, né, liberou para as nossas vidas, já agradecendo que a misericórdia dele se renovou sobre nós, porque a palavra diz que todas as manhãs essa misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Por isso que a gente deixa o passado para trás, ou seja, o dia de ontem, aquilo que você fez, que foi ruim, às vezes um comportamento que você teve, né, uma discussão, um conflito que você viveu, deixa lá. Antes de dormir, você já diz: Senhor, eu entrego a Ti esse dia, me perdoa, sonda o meu coração, faz isso, porque aí você já começa a se preparar para o próximo dia, né? Para ter uma noite de paz e de descanso. Quando você acorda, então, já começa a se preparar para isso. E aí, nesse momento, às vezes você está cheio assim de virtude, de alegria, e aí vai caminhando, caminhando o dia e vai caindo isso, porque de repente teu carro quebrou, de repente você escutou uma notícia ruim, ligou o jornal antes de sair de casa, e aí já vem toda essa preocupação, né? Às vezes você até recebe uma notificação no teu celular da Amber, né? Que diz assim, uma criança foi raptada, né? Aconteceu alguma coisa. Aí tudo isso vem e nos desequilibra, né? Traz um desequilíbrio dentro de nós. Então, o que a gente precisa fazer para gerar este equilíbrio? Eu vou deixar a Márcia aqui já entrar nessa conversa para que ela comece a falar qual é o preparo, Márcia, que você fez, o que foi que mudou a chave da sua vida? Bem, eu só posso dizer para vocês que o que muda tudo em nós é a conexão com Deus. Eu não sei, eu não entendo como tem pessoas que não têm essa conexão com Deus, não querem saber, não tiveram a oportunidade de entender. Mas essa conexão com o nosso Criador, ela é fundamental, ela é necessária, ela é o nosso respirar, ela é tudo que a gente precisa. Então, eu aprendi, na verdade, eu aprendi a fazer, a ter essa conexão diária com Deus depois que eu tive o meu problema de saúde há 15 anos, e quando eu voltei, sabendo que eu tinha sido restaurada por um milagre,
de um criador. Eu criei na minha casa, eu criei um espaço onde é o meu quarto de guerra, é o meu quarto de oração, é o meu espaço. Então, o que acontece? Por incrível que pareça, eu estou mal, eu recebi uma notícia não boa, naquele dia eu estou de baixo astral, eu vou para aquele quartinho e eu sinto aquela conexão, eu sinto aquela presença do Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, eu estou sempre ligada. Então, o que eu posso dizer para você é: procure se ligar com quem te criou, que foi Deus. Procure entender o papel que Jesus fez na terra, vindo como homem, morrendo naquela cruz para resgatar a nossa conexão com Deus, e ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele consolador, é aquela voz que fala conosco quando a gente faz uma pergunta, quando a gente é orientado, quando diz não vá por esse caminho, vá pelo outro. Nesse salmo que a doutora Josi pegou, o Salmo 121, que diz: eleva meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Esse é o salmo que eu uso quando eu viajo, principalmente quando eu vou para casa no Rio de Janeiro. Quando eu estou na minha casa, antes de eu sair, eu leio esse salmo e eu declaro na minha vida, quando Deus fala, no verso 7 fala: o Senhor te guardará de todo o mal e ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. O que Deus está prometendo nesse salmo? Que ele vai guardar não só a sua entrada e a sua saída física, mas como também a sua alma, as suas emoções. Então, eu dou uma dica para você: procura fazer essa conexão, procure esse Deus que te criou, que te guia, que te cura, que te ama incondicionalmente. Então, é o que eu posso deixar para você, porque é a minha experiência de vida. Maravilha. Então, como então a gente procurar esse Deus, né? A gente vai introduzir então essa chave que Márcia já começou aqui a dizer, e que se a gente gera uma devocional diária ao Senhor, ou seja, o que é uma devocional? É uma devoção. Você é uma prática de devoção a Deus. Você agenda, eu coloco na minha agenda, tá? Tá lá registrado. Por quê? Porque se a gente não coloca lá, de repente qualquer coisa vem durante o dia que tira a tua atenção. Então, o que é uma devocional em primeiro lugar? Esse espaço que você cria na sua vida para estar ali meditando na palavra de Deus. Pode ser feito de várias formas. Cada pessoa faz de uma forma. Nós vamos ensinar você aqui que não tem esse hábito, a nossa maneira, mas não fica quadradinho dentro disso, não. Né? Vai de acordo com o seu tempo, o seu estilo, a sua pessoa, a sua personalidade. Então, a devocional, então, ela é esse tempo reservado para Deus. E para que ela serve? Para que a gente aprofunde nesse relacionamento com Ele. Porque se a gente não gastar tempo em conhecê-lo, como que a gente vai saber das promessas, saber o poder que ele tem, saber por que a gente vai entregar a nossa vida para ele, não é? A gente tem que conhecer tudo isso. Para eu e a Márcia estarmos aqui, a gente desenvolveu um relacionamento. Né? Então, a gente foi se conhecendo. Em alguns momentos, a vida foi nos conectando. E a gente foi conhecendo um pouco mais da história uma da outra. Então, a gente precisou gastar um tempinho uma com a outra, né? Para que a gente fosse tendo essa conexão, entendendo, será, o que me relaciona com a Márcia? Tá? Então, a gente vai crescendo dessa forma com a palavra. Então, a devocional, ela pode ter palavra, ela pode ter adoração e ela pode ter momentos de oração também, não é? Quando eu vou estar meditando na palavra, não é só lendo a palavra, gente, perceba a diferença. Uma devocional não é só uma leitura, como você pega um livro e vai ler, né?
A devocional, ela precisa ser esse momento mesmo, que seja pequeno o seu tempo, mas você começa com pouquinho tempo. Tem horas que eu passo, tem dias que eu passo horas, tem dias que eu gasto menos tempo, vai depender dos meus compromissos ali também, e Uhum. da minha necessidade também, pessoal, né? Uhum. Então, nesse momento de você pegar a palavra para ler, você primeiro precisa selecionar esse momento para que você faça uma oração, pedindo o Espírito Santo de Deus para trazer o seu entendimento, aquilo que você precisa naquela palavra. E a Amém. palavra é viva e eficaz. Então, a cada dia, mesmo que você pegue um tema e leia todos os dias na semana, cada dia você vai ter uma revelação diferente. Marisa faz isso, né? Marisa disse que É. para nós não pôde estar aqui, mas deixou a contribuição dela, dizendo que ela pega um texto e ela medita naquele texto, até aquela palavra realmente seja, é, como que é? Alimentar Reveladora. a alma dela, né? Para que ela possa, então, ter o entendimento, o que que aquele autor estava vivendo, o que que ela pode aprender com a experiência dele. Então, é assim, eu posso, às vezes eu pego um livro e eu dou a sequência nesse livro, mas cada capítulo que eu leio, eu paro e medito. O que o Senhor está falando comigo? O que eu posso aprender nesse dia com essa experiência? Às vezes tem um versículo que pula assim, né? E a gente fica naquele versículo ali, meu Deus, que quanto aprendizado em uma frase. Muitas vezes acontece isso também. Então, Márcia, como que você faz no teu devocional? Como que é a tua prática? A cada dia, é, não é que eu tenho uma sequência, mas eu sou uma pessoa que eu estou constantemente em oração, e quando eu acordo, logo de manhã, no meu devocional, eu vou para esse meu quartinho, eu vou e eu mesma pergunto a Deus: o que queres falar comigo hoje? E aí eu vou, olho para a Bíblia e é impressionante, eu ouço, vem na minha cabeça uma palavra, um versículo, um livro, e eu leio ali. E assim eu vou conversando com Deus e vem na hora aquela revelação, como você falou, vem aquela coisa, Deus falando comigo, e aí eu vou e oro em cima, ele já me dá uma música também que fale a respeito. Então, cada dia é uma coisa diferente, mas se você se posiciona no mesmo lugar, na mesma intenção de falar com ele e, acima de tudo, de ouvi-lo, o Espírito de Deus se manifesta e tudo acontece. Então, eu leio a palavra, seja ela qual for, que eu tenha vontade, porque às vezes também eu já li essa palavra, deixa eu ler de novo. Ou o próprio Espírito vem e traz no meu coração e eu vou e leio. Mas o mais importante, gente, é parar e ouvir a resposta, porque não adianta, como um professor numa sala de aula, ele passa todo o assunto no quadro negro, dá todas as dicas e pega as coisas dele e vai embora. Ele não tem uma resposta se os alunos entenderam, ele não tem uma resposta se os alunos têm pergunta. Então, a gente para conversar com Deus, a gente lê as instruções dele e a gente não para ouvir o que ele tem para nós, não é sábio, não é uma coisa que vai trazer resultados positivos. Então, essa é a minha maneira de eu me dedicar ao meu Deus e saber o que ele tem para mim e o que ele quer de mim, porque também não é sempre o que eu penso. Às vezes, ele tem coisas outras e normalmente elas são melhores e maiores. É muito maravilhoso, né? Eu também faço assim. Muitas vezes eu já estou lendo ali aquele livro, então eu dou a sequência. E outras vezes vem, como Márcia disse, essa semana mesmo, acho que foi segunda-feira, eu tenho um estudo bíblico que eu dou todas as segundas-feiras. E aí veio a palavra Jonas. Eu falei, nossa, eu tenho que ler novamente o livro de Jonas, porque veio a palavra assim. E eu fui para o livro de Jonas. Esse livro tem 4 capítulos só, gente. Vai lá, porque é muito gostoso de ler, né? E, claro, já tinha lido, é uma história bem conhecida, várias vezes já tinha passado por ali. Mas Deus falou diferente comigo no capítulo, principalmente no 4,
Porque Jonas, ele foge de Deus quando ele recebe uma direção, né? E no finalzinho ele acaba indo lá, vai fazer novamente e resolve obedecer. Mas Deus mudou a sorte do povo quando Deus viu o coração arrependido do povo. E Jonas ficou irado, chateado com isso, né? E eu nunca tinha parado para ver a posição de Jonas ali, que mesmo depois da segunda vez, o que ele passou, e ele ainda ficou naquela questionamento. E quando a gente lê, a gente diz assim, mas que homem, meu Deus do céu, Deus tirou ele da barriga do peixe, gente. Ele foi engolido pelo peixe, passou 3 dias e 3 noites ali, e Deus fez o peixe cuspir ali, vomitar Jonas. E mesmo assim, ele teve esse posicionamento de ira, né? Por que a ira? Porque ele já sabia, por isso que ele antecipou em fugir, porque ele já sabia que Deus é tardio em irar-se. E Deus olha o nosso coração. E quando a gente se arrepende, nossa, a gente conquista o coração de Deus e ele muda a direção daquilo que ele já estava programando para fazer. Então, ele faz um teste com a gente, né? Vamos pensar assim, que seja Deus nos testando. Quando a gente muda, então, aquela visão, aquele comportamento, aquela atitude que a gente estava tendo, a gente conquista o coração dele. E aí, Jonas ficou chateado, porque Deus estava mudando aquilo que ele tinha dito que ia fazer com aquele povo específico. Depois você lê lá para você entender tudo. E aí, nesse momento que eu estava lendo, Deus diz assim, gente, mas como nós somos? Às vezes a gente está criticando ali, então, a posição de Jonas, mas nós estamos agindo do mesmo jeito. Então, por isso que a gente precisa desse se deleitar na palavra, dessa meditação, dessa reflexão, como a Márcia falou, a gente não só escuta, mas a gente não só fala, mas a gente também escuta. A gente para, a gente ora, a gente pede para ele nos direcionar, a gente lê e a gente reflete. Então, a gente medita sobre essa palavra para saber onde que ela está encaixando na nossa vida naquele momento, né? E quando eu fui para o estudo à noite, eu disse, gente, hoje nós vamos estudar sobre o livro de Jonas. Aí uma pessoa falou assim para mim, olha, eu sou Jonas. Aí eu falei, então agora eu sei por que eu tinha que trazer esse estudo, porque ela estava fugindo como Jonas, fugindo da obediência àquilo que Deus estava dizendo para que ela fizesse, né? Então perceba que Deus une as coisas para nos confrontar. Nem sempre vai ser uma palavra só de fé, de esperança, de motivação. Essa palavra também vem de confronto com aquilo que nós não estamos vendo no momento na nossa vida. Por isso que é importante a gente fazer diariamente. E nos prepara, nos fortalece para aquilo que a gente vai enfrentar durante o dia. Por exemplo, eu prefiro fazer de manhã também, com uma massa, porque a gente se prepara, né? O nosso espírito já está preparado, a nossa alma também já está ali sendo ministrada pelo Espírito, e aí aquilo que for acontecer durante o dia não vai nos desestruturar, pode nos abalar, mas não nos desestruturar. Você pode até ficar irado, como o Jonas ficou, mas você não pode ter esse comportamento birrento, né? Esse comportamento rebelde, porque você já foi ministrado pelo Espírito Santo. Você já foi ministrado pela palavra de Deus. E Salmo também 119 diz que ela é lâmpada para os nossos pés, né? É por isso que a gente também precisa fazer isso pelo o primeiro horário, o horário que a gente está mais eu prefiro assim, eu sou uma pessoa que acorda de manhã e eu já acordo para a vida. Eu acordo 5 horas da manhã, já estou assim, hoje eu acordei 4h30 da manhã porque teve uma notificação no celular lá, aconteceu alguma coisa, um teste dessa Amber aí, né? Não, pode parar. Foi demais. Um teste às 4 horas da manhã, o telefone, e foi os Estados Unidos inteiro. Não, acho que a Flórida inteira. Já pensou? Eu acho que no Brasil não tem isso, se alguém estiver no Brasil ouvindo. Mas às 4 horas da manhã o telefone de todo mundo tocou e era um teste de emergência. Pois é. E aí Foi bem imagina isso, interessante. gente. Você acordada por algum motivo. E naquele momento eu despertei e já comecei a orar. Então, eu não vou ficar, ai, por que que eu acordei? Que esse relógio, isso. Não, não perde seu tempo reclamando, gastando esse tempo, porque é tão precioso, é o nosso primeiro momento da manhã. Você vai
não sabe o que vai acontecer naquele dia, embora você tenha programado o seu dia. Eu programo minha agenda, eu tenho uma agenda sempre programada e no dia anterior eu ainda olho para ter certeza que está tudo ali, eu estou, né, sabendo de tudo que vai acontecer. Porém, eu não sou fechadinha nessa caixa. Eu deixo, Senhor, aqui, ó, o meu tempo é teu, o meu dia é teu, e aqui eu estou aberta, flexível para entender o mover do Senhor em todos os momentos, porque às vezes ele vai querer nos usar para abençoar alguém, né? E eu sempre oro assim, Senhor, me usa nesse dia para ser bênção para as pessoas. Eu não quero ser pedra de tropeço para as pessoas, eu quero ser bênção. Então, a gente também, quando a gente se prepara, se fortalece no Espírito, na palavra, vai ser mais fácil, gente, o nosso dia. Nós vamos estar preparados realmente para aquilo que for acontecer, porque a gente não sabe os imprevistos da vida. Não é isso, Márcia? É verdade, eu já ia falar e você já falou aí. Realmente, existem dias que você lê alguma coisa, Deus prepara você para uma situação, um momento, uma resposta, e lá na frente uma pessoa liga para você ou você encontra com alguém e exatamente o que Deus falou com você de manhã é para você usar para aquela pessoa. Então, a gente, além de ter no devocional essa oportunidade da gente se fortalecer, a Deus também nos usa como um instrumento na vida de alguém. Então, não é só na vida de qualquer pessoa. Nós temos que ser um canal livre para que Deus use. Nós temos que ser um cano onde a água passa livremente, porque o Senhor ele está muito preocupado conosco. Ele está preocupado em nos resgatar. Pessoas que estão perdidas, às vezes não sabem quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, que nele a gente recebe autoridade, a gente recebe poder para poder as coisas serem realizadas. Então, não é eu tenho a força, não, é você ser bênção na vida de alguém. Às vezes, um abraço, um sorriso, uma palavra, a gente muda a vida de alguém. Então, se proponha a estar ali pronto para a sua vida e para a vida do próximo, porque a gente vive um L, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Então, é o L de love, é o amor. Realmente, a gente tem que viver assim e é o que eu sugiro a você. Você só tenha um tempo entre você e Deus, aquele que te ama incondicionalmente, porque ele é vivo e ele fala contigo, ele te orienta, ele é maravilhoso. Não tem palavras suficientes no dicionário para descrever quem é Deus, ok? É verdade. E aí, então, nessa devocional também, gente, muitas vezes eu estou lá, já me abasteci, já li, já fui ministrada pelo Espírito Santo, aí eu vou para adoração, ou eu faço adoração antes, eu não tenho a mesma coisa todos os dias, eu gosto de diversidade, então vai de acordo com como eu amanheci naquela manhã. E aí, depois disso, muitas vezes eu começo a interceder pelas pessoas. Deus traz pessoas no meu coração também. Então, nessa devocional, eu também estou não só sendo beneficiada, como a Márcia falou, mas abençoando pessoas no espírito Verdade. também, porque às vezes as pessoas nos pedem oração, ou às vezes Deus traz pessoas dos meus contatos, assim, que elas nem sabem que eu estou orando por ela, mas aquele dia, provavelmente, ela está passando alguma situação onde Deus vai usar a minha vida para abençoar. Então, na devocional, eu tenho meu tempo de qualidade com Deus, eu sou fortalecida no Espírito, eu aprendo mais da palavra, eu sou exortada, eu sou consolada, e eu também sou usada como intercessora, como uma ferramenta ali que Deus quiser. Então, a direção dele também vem. E quando eu tenho decisões mais sérias para tomar também, sempre coloco diante do Senhor, não só nesses momentos da devocional, mas durante todo o dia, porque eu também fico conectada com o Espírito Santo durante todos os dias. É 24/7, tá, gente? Ele faz parte de nós. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Então, fica atenta, porque o próximo vídeo a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Você vai entender mais sobre ele.
E também tem a palavra diz em João 8,51, diz, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, essa morte é eterna. A gente vai guardar a palavra no nosso coração. E de uma forma incrível, o Senhor nos lembra quando nós precisamos usar. Por isso que é importante, então. Então, a devocional, ela é um tempo de qualidade com o seu Deus para aprofundar o seu relacionamento com Ele, para você ter conhecimento da verdade, que é a palavra dele, e como ela é eficaz nas nossas vidas. Foi isso que mudou as nossas vidas. E a gente tem um humor diferente, não é, Márcia? Ou Verdade. esperança, a gente é revigorado na nossa esperança, na nossa fé. Então, realmente é uma transformação de vida, por isso que a gente colocou esse tema. Isso realmente mudou as nossas vidas e a gente espera que mude a sua também. Esse é o desejo do nosso coração. E aí você pode comentar aqui conosco, se você já faz devocional, se você vai começar a partir desse vídeo, e se você já faz, como que você faz? Coloca aqui também, porque cada pessoa tem o seu jeito particular de fazer e vai abençoar outras pessoas. É verdade, com certeza. Não deixe de orar também, ore sempre a Deus, esteja sempre falando com Ele na sua mente, no seu coração, e você vai ter as respostas de Deus, tá bom? Então, é o que eu deixo para vocês hoje do que eu faço, da minha própria experiência, e a partir daí você vai criar a sua experiência, porque nós somos individuais. Deus conhece a cada um de nós de maneira profunda, porque foi ele quem criou a gente. Então, cada um de nós, ele deve se divertir lá de cima, né? Com tanta variedade de cabeças, de mentalidade, de personalidade, de maneira de ser. Tem umas pessoas que são engraçadas, que ele mesmo que deve fazer ele dar gargalhadas. Tem aquelas pessoas que são mais sérias, mais comportadas. Então, essa diversidade de Deus na criação, isso até a mim me fascina. Imagina ele. Então, não precisa você seguir regras. Apenas seja você, mas vá a Deus, porque Ele está te esperando. Ele está esperando você se conectar com Ele. Ele está esperando você dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto você é dependente dele e o quanto você o admira, o quanto você o louva. Então, tudo isso Deus quer saber de cada um de nós. Então, pegue um momento que você acha melhor para você, que vai te edificar e faça um devocional. Devote a Deus o seu amor por Ele, o seu tempo por Ele. E você vai ver a alegria dele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E você diariamente vai se tornar uma pessoa forte para enfrentar essa vida que não está fácil, mas que vale a pena quando a gente está nele, tá bom? Que Deus te abençoe. É isso aí. Agora, o Espírito Santo me lembrou, como, de repente você está perguntando, como que eu começo? Eu pego a Bíblia e aonde que eu vou? Você pode começar pelo Novo Testamento, que é mais fácil de ser entendido, às vezes ali pelos evangelhos, pode ser o livro de João, pode ser Mateus. Começa a entender um pouco mais da história de Jesus, que também você vai ter uma compreensão melhor. E às vezes até você pode abrir nos provérbios, faz um propósito de provérbios, porque o livro de provérbios ele tem muitos textos que trabalha muito forte na nossa sabedoria, na nossa alma, né? Ou salmos também. Então, três opções para você. Você começa com o Novo Testamento, ou você vai para provérbios, ou você vai para os salmos. E faça esse propósito. Olha, perceba, salmos são vários, né? 100 e poucos salmos lá. Então, cada dia você pode ler um. Você já tem aí salmos para o ano inteiro. E aí, outra opção é, se você pegar um mês para o livro de Provérbios, cada dia você começa a ler ali um pouquinho. E aí você vai fazer uma jornada também de um livro só. E se você quiser ir para as histórias, conhecer um pouco mais sobre a vida de Jesus, você vai para o Novo Testamento. Mas olha, ore buscando essa direção de Deus.
e o Espírito Santo de Deus vai orientar você. E fica conosco para o próximo episódio, porque aí a gente vai te explicar como que ele faz, quem é ele e muitas outras coisas para que você possa realmente ter mais intimidade com Deus, mais crescimento também, tá certo? Maravilha, é isso aí. O livro de Provérbios é muito bom, como a doutora Josi falou, porque tem 31 capítulos. Então, você pega um capítulo para cada dia. Não precisa começar no dia 1 do mês, mas se você começar, você vai ler de 31 dias certinho. E Provérbios é muita sabedoria. Vai te dar muita sabedoria, e aí você vai começar a se posicionar e vai seguindo as outras dicas. Mas a doutora Jô está certíssima. Ore primeiro, porque Deus sabe exatamente o que eu e você precisamos. Tá bom? Mais uma vez, obrigada por vocês estarem conosco e realmente eu desejo que o que a gente compartilhou aqui seja o início de uma mudança na sua vida. Isso aí, meus queridos. Então, um beijo grande no coração de vocês e deixa aqui o teu comentário, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai abençoar a vida dessa pessoa também, tá? Um beijo grande no teu coração e tchau, tchau. Tchau!